Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos entrar no mundo dos alimentos e compreender melhor sobre a sua composição, sobre as suas funções dentro do nosso corpo, garantindo assim uma dieta mais equilibrada e qualidade de vida, que é o que tanto a gente busca. Então eu convido você agora a fazer essa jornada incrível junto comigo. Nós vamos entrar agora no mundo dos alimentos e para isso faz-se necessário conhecermos a sua classificação. Os alimentos são classificados em alimentos construtores, que são as proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Esses alimentos permitem a formação, o desenvolvimento e a manutenção de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Os alimentos reguladores, que são as vitaminas, os sais minerais e as fibras, que estão presentes nas frutas, nos legumes, nas verduras. E esses alimentos, eles equilibram o nosso corpo. Eles ajudam no nosso sistema imunológico e também no nosso sistema digestivo. Os outros alimentos são os energéticos. Eles são tanto carboidratos, lipídios e proteínas. Por quê? Porque todos os macronutrientes fornecem para as nossas células ATP, que é a nossa forma de energia utilizável. Mas os alimentos que realmente são mais requisitados pelo nosso corpo são os carboidratos e os lipídios, para conferirem energia para as nossas células e para todas as nossas atividades diárias. Outro ponto muito importante é sabermos que os nutrientes são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes nós vamos ter os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E por que macro? Por conta da quantidade necessária a ser ingerida diariamente. É uma quantidade macro, ou seja, em maior quantidade. Os micronutrientes nós temos as vitaminas e os sais minerais. Eles são considerados micro porque a quantidade necessária a ser ingerida diariamente é pequena. Nós vamos começar falando dos carboidratos. Os carboidratos são uma grande fonte de energia para o nosso corpo, através da glicose, que além de circular no sangue, ela também entra na célula, é oxidada e produz energia para o nosso corpo. Além disso, essa glicose pode ser armazenada, pode ser estocada para ser utilizado no momento do jejum. E também, além disso, o carboidrato também tem funções estruturais. No caso, por exemplo, das plantas, na parede dos vegetais nós temos a celulose, que é um polissacarídeo. No exoesqueleto dos artrópodes nós temos a quitina, que é um carboidrato. Além disso, o carboidrato também faz parte das nossas membranas biológicas. Ele está junto lá das proteínas, formando as glicoproteínas. Os carboidratos também são conhecidos como açúcares, hidratos de carbono, sacarídeos, glicídios ou óseos, que é a terminação utilizada. Eles também são classificados em monossacarídeos, que são carboidratos formados por uma única unidade de açúcar. Aqui eu defini por cores diferentes e nós vamos ter a glicose, a frutose e a galactose. Todos esses monossacarídeos são chamados de hexoses, porque são constituídos por 6 carbonos na sua cadeia. Bom, a glicose é o açúcar circulante do nosso sangue, a frutose é o açúcar das frutas e a galactose é o monossacarídeo presente no açúcar do leite. Além dos monossacarídeos, nós temos outra classificação que são os disacarídeos ou oligosacarídeos. Pelo nome são carboidratos constituídos por 2 unidades de açúcar. E pela cor, nós podemos observar que a sacarose, que é um disacarídeo, é constituída por uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Isso dá origem à sacarose, que é o açúcar comum que nós utilizamos no nosso cotidiano. A lactose, ela é um disacarídeo constituído por uma unidade de glicose e uma unidade de galactose. Este disacarídeo é o açúcar do leite e seus derivados.
Aqui nós temos a maltose. A maltose é um disacarídeo constituído por 2 unidades de glicose, formando a maltose, que é um açúcar muito utilizado na produção de bebidas fermentadas. Aqui eu mostro para vocês as ligações glicosídicas, que são ligações formadas pela união de 2 ou mais unidades de açúcares. E aqui as fontes, né? Os leites e seus derivados, os açúcares e as bebidas fermentadas. Os carboidratos também podem ser classificados em polissacarídeos. Polissacarídeos, pelo nome já diz, são carboidratos formados por várias unidades de açúcar. Nós temos o exemplo do amido, que é um polissacarídeo, que é constituído pela união de várias unidades de glicose. O amido, ele é a reserva de energia das plantas. As plantas, através da fotossíntese, produzem o amido, que chega no nosso prato através da batata, do arroz, do milho, da mandioca e do trigo. Podemos considerar o amido a fonte de carboidrato mais presente durante o nosso dia a dia. O glicogênio é um outro polissacarídeo, mas ele não está presente na nossa alimentação. Ele é a nossa reserva de açúcar, que é estocada tanto no fígado quanto no músculo, para o momento que a gente estiver em jejum e o nosso corpo precisar compensar a queda do açúcar na corrente sanguínea. Então a gente tem aqui mostrando também o glicogênio, uma cadeia grande formada por várias unidades de açúcar. Já a celulose é justamente a fibra da nossa alimentação. Ela está presente na parede celular dos vegetais e vem para o nosso prato a partir das frutas, das verduras, dos legumes, principalmente quando consumimos esses alimentos com a casca, que é rica em fibra. E para que serve a fibra? Para ajudar na nossa atividade intestinal. Nós vamos falar agora das proteínas. As proteínas são macronutrientes essenciais na nossa alimentação, já que elas são formadas por aminoácidos e nem todos os aminoácidos o nosso corpo consegue produzir. Essas proteínas são muito importantes por darem estrutura para o nosso corpo, através da formação, desenvolvimento e manutenção de todos os nossos tecidos e órgãos. Então, além disso, as proteínas dentro do nosso corpo, elas têm função de transporte, ou seja, elas transportam outras substâncias e circulam no nosso sangue, como no caso nós temos os exemplos das lipoproteínas, e também elas têm um papel de conduzir os gases dentro do nosso corpo, exemplo, no processo de respiração, através da hemoglobina, que transporta o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. E também ação catalisadora, ou seja, elas aceleram as reações químicas e também degradam os nutrientes, no caso as enzimas. E, além de tudo isso, elas também, através dos aminoácidos, conseguem fornecer energia para as nossas células. As proteínas são constituídas de aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas constituídas de um grupo carbono central ligado a um grupo amino, um grupo carboxílico, um hidrogênio e um radical. Esse radical ele é variado. Logo, a partir dele, nós temos a possibilidade de 20 aminoácidos na natureza disponíveis. Desses 20 aminoácidos, uma parte são considerados aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir e precisamos ingeri-los na nossa dieta. Uma outra parte são considerados aminoácidos não essenciais ou naturais, que o nosso corpo consegue produzir. Desta forma, a união desses aminoácidos por ligações peptídicas permitem que nós formemos as proteínas, e essa ligação peptídica acontece entre a ligação de um grupo amino com o grupo carboxílico de um outro aminoácido, e a gente tem a perda de uma molécula de água e a formação de um grupo amida. Bom, essas proteínas, para serem formadas, não são formadas de uma hora para outra, elas passam por uma fase de complexação. Então, a gente tem a primeira estrutura formada, que é a primária. Essa estrutura primária é uma fita de aminoácido simples, sem complexidade nenhuma, que vai se complexando até chegar na estrutura secundária, que nada mais é do que esses aminoácidos começam a interagir entre si através de forças intermoleculares.
e isso permite que a gente gere complexidade para a proteína, formando duas novas estruturas, a alfa-hélice e a beta-folha. A união dessas duas estruturas, nós temos a estrutura terciária, que é justamente considerada a estrutura nativa de uma proteína, ou seja, é a que tem função biológica. A maioria das proteínas são terciárias e somente evoluem para a estrutura quaternária dependendo da função que desempenham, por exemplo, função de transporte, como no caso a hemoglobina, que transporta gases, é como se fosse um carro, ela coloca outras substâncias dentro dela, logo ela precisa de uma estrutura um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Então nós observamos que a estrutura quaternária nada mais é do que a união de várias terciárias, formando uma estrutura que apresenta 4 quadrantes. Por isso, elas precisam dessa estrutura mais robusta por conta da sua função biológica. Devido às proteínas serem tão importantes, eu trago alguns exemplos aqui interessantes. Um deles são as enzimas. As enzimas são proteínas catalisadoras, ou seja, aceleram as reações químicas e quando se ligam aos seus substratos, convertem eles em substâncias mais simples. A ocitocina é considerado o hormônio do amor, que em um simples abraço a gente consegue produzir, também presente durante o ato sexual no momento do orgasmo e também durante a contração uterina, no momento do parto e na contração das glândulas mamárias para a produção de leite materno. Uma outra proteína de proteção é a melanina, que está presente na nossa pele, dando o pigmento da pele junto com outras substâncias e que conferem a proteção da nossa pele contra os raios ultravioletas, ou seja, quanto mais melanina nós temos, maior a proteção. Aqui a insulina, que nós já falamos em vídeos anteriores, que quando se liga ao seu receptor, ativa os chamados captadores de glicose, tirando aquele excesso de açúcar do nosso sangue e levando para dentro da célula para gerar energia. Também as imunoglobulinas, conhecidas como anticorpos, que defendem, fazem parte do nosso sistema imunológico, nos defendendo contra vírus e bactérias. Outras proteínas muito importantes são a serotonina, que se confere para nós a sensação de bem-estar e felicidade, a tiroxina, que são os hormônios produzidos pela tireoide, o T3 e o T4, a melatonina, que vai regular o nosso sono quando produzida principalmente em baixa luminosidade, ou seja, à noite, o ADH, que é o hormônio antidiurético que controla a nossa perda de água pelo corpo, e a dopamina, que também produz sensação de prazer quando produzida em maiores quantidades. Importantíssimo, vital dentro da nossa alimentação, dentro do nosso corpo, são os lipídios. Os lipídios, eles têm função de reserva, eles são estocados, armazenados no tecido adiposo para conferirem para nós calorias, energia para as nossas células, para o nosso músculo. Eles também têm função de serem isolantes, tanto térmicos quanto elétricos. Térmicos porque conservam a nossa temperatura corporal, já que na camada mais fina da nossa pele nós temos gordura, que faz com que a gente mantenha a nossa temperatura em torno de 36,5. E também isolantes elétricos porque revestem os nossos neurônios, permitindo que a corrente elétrica seja conduzida da forma adequada. Também os lipídios conferem estrutura, eles fazem parte das nossas membranas biológicas, que mostraremos já já. E também, claro, conferem para as nossas células, através da oxidação dos ácidos graxos, conferem energia para as nossas células. A menor unidade de um lipídio é um ácido graxo. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa que apresentam a sua classificação de acordo com o tipo de ligação formada entre carbonos. Nós temos aqui os ácidos graxos saturados, que são constituídos apenas por ligações simples entre carbonos. Isso faz com que eles, em temperatura ambiente, estejam na sua forma sólida e semissólida. Aqui, eles são considerados a gordura animal, que é encontrada, por exemplo, na carne. Não é um ácido graxo que deve ser ingerido diariamente, pois ele não é tão
saudável devido à sua forma física, que é sólida. Aqui nós também temos os ácidos graxos monoinsaturados. Essa palavra insaturado está relacionado com a presença de uma dupla ligação na cadeia, e como ele é mono, ele apresenta uma única dupla ligação. Isso faz com que ele, na temperatura ambiente, se apresente na forma líquida. Então, eles são considerados a gordura vegetal, que é uma gordura saudável de ser ingerida, e ele está presente, por exemplo, no abacate, no azeite e nas oleaginosas. Nós também temos os ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, que apresentam mais do que uma dupla ligação na cadeia, e eles fazem parte aqui da família dos ômegas, ômega 3 e ômega 6, que também são ácidos graxos saudáveis. O lipídio que está presente em maior quantidade na nossa dieta são os triglicerídeos. Os triglicerídeos são formados por 3 moléculas de ácido graxo ligadas a uma molécula de glicerol, que é um álcool. Em cada ligação formada tem a perda de uma molécula de água e uma reação de esterificação, ou seja, formação de éster em cada ligação. Aqui nós temos a formação do triglicerídeo, que é a nossa gordura de reserva, depositada nos adipócitos no nosso tecido adiposo. A outra forma de gordura muito conhecida por nós é o colesterol, que dependendo da forma circulante no sangue, através das lipoproteínas, ele pode ser considerado um vilão ou não. O colesterol, ele faz parte das nossas membranas biológicas, ele também é um precursor dos nossos hormônios sexuais, estrógeno e testosterona, precursor da vitamina D e também da bile. Nós também temos os fosfolipídios. Os fosfolipídios são os nossos lipídios de membrana. Eles fazem parte das nossas membranas biológicas e são constituídas por uma dupla camada ou bicamada fosfolipídica. Esses lipídios não são só constituídos por ácidos graxos, mas também pelo fósforo, que é um elemento de grande importância nessa estrutura. O colesterol, ele é um lipídio produzido pelo nosso corpo e que ele está presente nas suas principais formas no sangue, que são a fração LDL e a fração HDL. Esse colesterol, toda a gordura circulante no nosso sangue, ela é transportada através de lipoproteínas, que são proteínas que transportam gordura, já que a gordura não é solúvel em água, então ela precisa dessa proteção. Bom, aqui nós temos as duas frações principais. O LDL é considerado a fração ruim, que é o vilão, que é o colesterol vilão, que é justamente a lipoproteína de baixa densidade, ou seja, ela é uma proteína que é leve, ela é volumosa, porque ela tem mais gordura do que proteína na sua constituição. Devido a ela ser volumosa, quando ela passa pelas veias, pelas artérias, dependendo da concentração que ela se encontra no sangue, que isso está atrelado à nossa alimentação, ela pode gerar a deposição dessa gordura na parede dos vasos, chamados placas de ateroma, que leva à aterosclerose, que são problemas cardiovasculares, que podem gerar o entupimento parcial, gerando problemas de isquemia, trombose, o entupimento total, a gente podendo ter aí um comprometimento do coração, tendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. A fração boa, que é o HDL, é uma lipoproteína de alta densidade. Logo, na sua constituição, ela tem mais proteína do que gordura, logo ela não é volumosa, ela é pequena e ela é densa, ela é pesada. Devido a isso, quando essa gordura passa, ela leva junto com ela a gordura não saudável. Por isso que para a gente tirar gordura ruim do sangue, a gente precisa de gordura saudável, já que gordura tem afinidade por gordura. E isso tudo vai depender da nossa alimentação, que precisa estar carregada de ácidos graxos insaturados, que são essenciais e saudáveis para o nosso corpo. Uma outra forma aqui de lipídio é o esfingolipídio. Ele é um lipídio presente no revestimento da bainha de mielina dos neurônios. Lá atrás,
Eu falei para vocês que os lipídios têm função de isolante elétrico, então eles conservam a corrente elétrica. Então esse impulso nervoso que passa pelo neurônio, ele passa rápido e contínuo devido justamente a essa proteção que o esfingolipídio faz. Nós temos, por exemplo, uma doença chamada esclerose múltipla, que é uma doença que vai gerando a perda dessa proteção. Com isso, essa corrente, esse impulso, ele passa de forma lenta e isso leva a problemas sérios como paralisias. Por último, não menos importante, nós temos os micronutrientes, as vitaminas e os sais minerais, que precisamos em bem menor quantidade na nossa dieta, mas que tem um papel muito importante dentro do nosso corpo, pois regulam o nosso corpo e também fortalecem o nosso sistema imunológico. Aqui nas vitaminas nós temos as vitaminas consideradas lipossolúveis, que são vitaminas solúveis em gordura, que temos a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, e as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, que nós temos a vitamina C e o complexo B, que é constituído de várias vitaminas muito importantes dentro do corpo. E aqui os sais minerais, o ferro, o sódio, o magnésio, o selênio, o cobalto, dentre outros, que estão presentes aí nos alimentos como frutas, verduras, legumes. Eles vêm da natureza e realmente trazem para o nosso corpo um equilíbrio e fortalecem o nosso sistema imunológico e trazem para nós uma qualidade de vida maior. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês no próximo vídeo. Não percam que vem muita coisa interessante por aí. Tchau, tchau! O objetivo sempre será compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido você a se inscrever e fazer parte junto comigo desta jornada. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!